Oi pessoal, tudo bem? Deus abençoe vocês. Sejam bem-vindos. Hoje é dia 20 de outubro de 2022. Sejam todos aí muito bem-vindos. Hoje é quinta-feira e agora são 14 horas, eu acho. Eu acho que são 14 horas. E eu quero agradecer a presença de todos os meus amigos aí, né? Deus abençoe todo mundo. A gente está vivendo um tempo estranho, tempo difícil. Estamos vivendo aí dias escuros. Tinha um ditado antigo, quando ainda era do mundo, que dizia assim: tem dias que de noite é fogo. E eu acho que a gente está vivendo isso. Não sei você, mas eu acho que sim. Foi votado aí no Superior Tribunal Eleitoral e aprovado uma nova diretriz. E nessa nova diretriz, eles não precisam mais do Ministério Público. Eles agora, segundo eles próprios, se deram o direito, né? Se autoempoderaram, e eles podem simplesmente punir, inviabilizar, censurar, trancar, você pode chamar do jeito que você quiser, aquilo que eles acham que não é correto, que não é verdade. Mas a questão é quem vai definir o que é verdade e o que é mentira, né? A gente está vendo muita coisa errada como se fosse certa, e muita coisa certa como se fosse errada. A gente está vendo uma inversão de valores, e ela vem cavalgando como sobre um cavalo que corre ligeiro, né? Hoje é dia 20, a eleição é dia 30, nós temos ainda 9 dias de campanha, né? E parece, porque hoje em dia a gente não tem certeza de mais nada, né? Parece que esse período aí de dificuldade vai durar até o dia 30, né? Quando aí, teoricamente, pelo menos, né? Teoricamente, os ministros aí do Superior Tribunal Eleitoral vão estar dando as cartas nesse grande jogo que se chama eleição. Parece também, pelo que se ouve, que isso irá se intensificar, né? A gente ouve o mentiroso sendo verdadeiro e o verdadeiro passando por mentiroso, né? E eu estava vendo hoje um jornal da Jovem Pan, e quando os comentaristas eram interpelados, chamados a dar o seu comentário, eles diziam: olha, eu não posso comentar porque eu estou proibido pelo Superior Tribunal Eleitoral de fazer comentários sobre esse assunto. O que é um absurdo. E o problema é que as pessoas estão, pelo menos aparentemente, todas inertes. Mas existe um contraponto, eu preciso colocar ele para você, né? Existe um contraponto. Eu acho, Aparecida Cristina Bonilha, que eles estão dando um tiro no pé também, na minha opinião, né? Eu também penso dessa maneira. Por quê? Porque eu já tinha dito isso aqui em alguns comentários meus, que as pessoas, na verdade, elas estão saindo do armário. Todo mundo está saindo do armário. É aquela história daquele amigo que você sempre teve e todo mundo sabia que ele era gay, mas ele não contava pra ninguém, né? Mais ou menos isso. E de repente o cara toma coragem e arruma um namorado. E quando você vê, ele chega na festa de aniversário com um namorado, né? Mas
Aí a gente brinca e diz, olha, para surpresa de ninguém, o cara tá com seu namorado, mas você sempre soube que ele teve aquele namorado. Entendeu? Você sempre soube que ele teve aquele namorado. Então, na verdade, ele apenas saiu do armário. Então, eu acho que essa situação que a gente está vivendo hoje é mais ou menos isso, né? É mais ou menos isso. Eu acho que alguns estão mostrando os seus namorados, que a gente sempre soube que tiveram. Não é? A gente sempre falou que aquele amigo que conviveu conosco durante a nossa vida inteira tinha um namorado, mas ele nunca admitiu. E agora ele admitiu. Eu acho que é só isso que está acontecendo, não tem muito mais além disso. Ontem, por exemplo, houve uma reunião entre o ministro da Defesa, o Paulão, o general Paulo, né, junto com o Alexandre de Moraes, e o Tribunal Superior Eleitoral havia dado 48 horas para que o ministro da Defesa, ou o Ministério da Defesa, se você preferir, a instituição, não é a pessoa, né? Ele então se pronunciasse e entregasse ao Tribunal Superior Eleitoral as investigações, as apurações, as dissertações, enfim, tudo aquilo que eles haviam colhido de informações sobre as eleições. E meio que colocou os caras na parede, né? Pelo menos todo mundo achava isso, muita gente, inclusive que está aqui falando, tem gente comentando sobre isso agora, né? Dizendo que o exército sumiu, que as forças armadas sumiram, que ninguém aparece, que ninguém faz nada, que, né? Tem muita gente falando isso. Eu, inclusive, critiquei aqui de maneira muito clara o Alan dos Santos, eu fiz uma crítica aqui, não foi uma crítica velada, porque eu não falo, né? Não tenho meias palavras. Eu falo exatamente o que eu acho, o que eu penso, e é o que eu estou falando aqui para você, sobre o que eu acho e sobre o que eu penso. Estou dando a minha opinião enquanto eu ainda posso, né? Enquanto eu ainda posso, estou aqui dando a minha opinião. Quando ele disse que as Forças Armadas abandonaram o Brasil, e eu disse, isso é mentira. Isso é mentira. Né? Então, nós vimos uma notícia ontem aí que veio como uma bomba nas redes sociais de todo mundo, aí, todo mundo postou, né? Quando o general Paulo, ministro da Defesa, foi até o Tribunal Superior Eleitoral, pediu para ir pessoalmente, foi, né? E disse que só serão entregues as conclusões sobre as eleições, se foram ou não foram, se tem ou não tem, se é ou não é, né? Se é ou não é, se foi ou não foi, se tem ou não tem, 30 dias depois do término do segundo turno. Entendeu? Eu tô meio assim porque eu tava dormindo, por isso. Eu já tô acordando, tá? Fica frio que eu já tô acordando aí. Hoje eu fiz uma coisa que eu não fazia há muito tempo. Eu deitei no meu sofá e dormi depois do almoço. Fazia muito tempo que eu não fazia isso, né? Então, quando a gente vê o vídeo do Alan dos Santos, né? Você precisa ver o vídeo, ouvir o que ele disse. Exatamente o que algumas pessoas, eu não sei, talvez seja algum infiltrado aqui, né? Que esteja disseminando confusão, né? Eu acho, né? A ação não é verbalizada. Eu já disse isso aqui para vocês. Nós estamos no meio do pleito. Nós estamos no meio da eleição e não teria como alguém que está fazendo um diagnóstico das mesmas trazer esse diagnóstico no meio. Está no meio. Eu disse para você, faltam 9 dias. Né? Então eu já disse e vou continuar afirmando aqui para você, confie nas Forças Armadas, confie naquele que a Constituição diz que é o contrapeso, que é a balança das instituições do Brasil, que é o Exército, as Forças Armadas. Eu já falei isso para você. Enquanto os cães estão latindo, e a gente está escutando um latido alto, né? Os cães estão latindo alto no Brasil. Eles fazem muito barulho, e você sabe que fazem, né? E você sabe que fazem, entendeu?
Agora, eu, algum tempo atrás, fiz uma viagem, estive em alguns lugares, conversei com algumas pessoas. E eu recebi uma recomendação, assim como todos receberam a mesma recomendação. Todos que estão aí no pelotão de frente, né? Porque o pelotão de frente do Brasil hoje são os canais de direita, que é quem está brigando, quem está batendo, quem está contrapondo, são todos os canais de direita, todos os brasileiros aí de direita que estão contrapondo tudo aquilo que está acontecendo, né? Vocês sabem disso aqui muito bem, vocês melhor do que ninguém. Todos foram avisados de que se passassem do ponto e tivesse qualquer tipo de retaliação, não poderia ser feito nada agora. Já foi avisado isso. Só que tem algumas pessoas que, em busca de um protagonismo, eu acho, em busca de um protagonismo, acabaram passando do ponto e sofrendo as consequências. Agora, ninguém é criança, todo mundo sabe o que fala e sabe o que faz. Então, quando você toma uma atitude particular tua, resolvendo bater de frente, comprando uma briga que você não pode ganhar, né? Você não pode, tem brigas que você não pode ganhar. Você vai entrar na briga para quê? Para perder? Porque você está falando bobagem? E daí você coloca a responsabilidade sobre os outros que avisaram você? Eu também soube disso, também recebi essa mesma mensagem. No momento, não é momento de ação, agora é momento de ter prudência. E muita gente pulou porque não tem prudência. Que fala demais, né? Muita gente brigou comigo dizendo: você tem que falar isso. Não, eu não tenho que falar isso. Eu sei o que eu tenho que falar, o que eu não tenho que falar, né? Eu já fui chamado na Polícia Federal, já prestei depoimento diante do delegado da Polícia Federal, pelo superior, eu sei. Sei que as pessoas monitoram o que eu falo, o que eu faço. Então eu continuo com o meu direito de expressão, estou me expressando e quem sabe vem até a perdê-lo, mas não por incoerência. Eu não sou incoerente. Eu tenho a coerência, né? Eu tenho a coerência de raciocínio, uma coerência de conversa, porém eu não posso desrespeitar a lei. Eu não posso fazer isso, né? Eu não posso fazer isso. Eu não posso comprar, ter dor. Eu tenho que ter nervos de aço. Eu não posso... eu não aguento mais, eu vou meter o pé. Se você meter o pé, você vai pular, irmão. Entendeu? Aí meter o pé na tranca, você vai pular. Entendeu? Então, é melhor você ter moderação nas suas palavras, né? A gente ter moderação, todo mundo precisa ter moderação. Mas a minha indignação salta aos meus olhos e é o que a Bíblia fala, né? A nossa boca fala daquilo que o nosso coração está cheio, a indignação. Está todo mundo indignado e se você parar um pouquinho para você pensar, você vai ver que alguns meses atrás eu disse aqui, numa revelação profética que Deus me deu, e eu disse que Deus traria sobre o Brasil um espírito de indignação. Eu não falei que isso ia acontecer. Eu sei o que vai acontecer. Eu sei o que vai acontecer porque Deus já falou para mim o que vai acontecer. Então eu simplesmente vou sair, pôr os pés pelas mãos e vou... A Bíblia diz no livro de Provérbios, escute o que eu vou falar para você, que o imprudente antecipa o dia da sua morte. Entendeu? O imprudente antecipa o dia da sua morte, mas o sensato permanece. Eu estou só seguindo a Bíblia, irmão. E nunca aqui deixei de falar ou de dar a mensagem que eu preciso dar. Nunca deixei de falar o que eu preciso falar. Você nunca deixou de receber as notícias que você precisa receber da minha boca. Entendeu? Só que
eu tenho que demonstrar aqui para vocês, eu sou um pastor. Eu tenho que demonstrar para vocês aqui os frutos do Espírito Santo. Né? A benevolência, a bondade, a longanimidade. Eu tenho que ser tardio em irar-me, né? Eu não posso me levantar e meter o pé, que daí o troço vai dar ruim. E é melhor você ter algo um pouco do que você não ter nada. Então, este espírito de indignação que está vindo sobre o Brasil, sobre você aí, é algo que foi profetizado aqui pelo Espírito Santo na minha boca já faz muitos meses. E eu já sabia que as coisas iam. Certa feita, eu estava orando de madrugada e eu acho que o que está faltando para a maioria das pessoas é a oração. Para a maioria das pessoas está faltando um pouco de oração. Né? E Deus falou para mim, de maneira muito clara, ele disse assim, eu vou fazer você andar na beirada do precipício. Você vai andar na bordinha. Deus falou para mim isso. E faz tempo já. Ele disse, se você passar 1 milímetro para lá, você cai no precipício. Você vai ter que andar na beirada e vai ter que se equilibrar. Ele disse, tenha sabedoria. Deus falou isso para mim. Tenha sabedoria, tenha bom senso. Para que você possa permanecer. Então o pastor ora, o pastor jejua. Eu oro antes de sentar aqui, eu oro a Deus, peço para Deus me dar sabedoria, para Deus me dar prudência, para Deus não deixar eu ultrapassar a linha. Tem uma linha, irmão. Entendeu? Mas aí os caras acham que a sua indignação deve virar agressão. Eu acho que não. Porque isso não sou eu. Não é a minha função. Vim aqui agredir as pessoas. Eu já falei para vocês. Ah, mas os caras lá votam nos outros. Os caras... Gente, eu já falei e vou falar de novo. Todo mundo tem o direito. Nós vivemos num país democrático. Pelo menos até agora era. Todos nós temos o direito de votarmos em quem quisermos. Isso se chama democracia. Não é porque algumas pessoas estão abusando dos seus direitos que nós temos que abusar também. Nós não somos iguais a eles. Você tem que entender isso. Nós defendemos uma causa, nós defendemos uma ideologia, nós defendemos uma série de coisas, mas contra a força, você tem que ter cérebro, contra a força não há resistência. Ah, nós precisamos resistir, nós vamos resistir com sabedoria. Nós já sabíamos que isso iria acontecer. Quem tem um pouquinho de cérebro, né? Porque Deus colocou a gente na frente da batalha. Então eu vou dizer para você, quando você vai para uma guerra, pessoas morrem. Sabia disso? Quando você vai para uma guerra, numa guerra pessoas morrem. Mas quem são os primeiros que morrem? Os imprudentes. Porque sai correndo na frente do inimigo, gritando, leva tiro, irmão. Entendeu? Agora nós temos que ter paciência. A gente tem que engolir um sapinho e você tem que aprender a engolir sapo. Entendeu? Você tem que aprender a engolir um sapinho, mesmo que doa, desce arranhando, né? Mas você tem que aprender. Ah, mas eu não aceito isso. Irmão, eu também não aceito. Mas a diferença é que eu reajo de outra forma. Entendeu? Eu reajo de outra forma. Agora tem um monte de gente aí berrando. Ah, porque tem que fazer isso. Mas você faz o quê? Você não faz nada. Aí ficam instigando as pessoas a fazer as coisas, mas ela não faz nada. Mais uma vez eu vou dizer, eu confio plenamente na ação de Deus. E Deus falou que isso iria acontecer. Deus falou que isso ia acontecer. Eu falei aqui para você. Eu falei assim, a coisa vai estreitar e teus olhos vão ver coisas que você vai duvidar. Teus ouvidos vão ouvir coisas que você vai duvidar que você está ouvindo. Você não tem noção do que vai acontecer no Brasil. Eu não falei isso aqui, faz quanto tempo que eu disse? Faz quanto tempo que eu estou falando isso aqui para vocês? E tem gente, parece que não acorda, irmão.
Entendeu? Tem gente que parece que não acorda. Faz quanto tempo que eu estou falando? Vocês vão ver coisas no Brasil que vocês vão duvidar que está acontecendo. Eu não falei isso aqui para vocês, irmão? Aí quanto tempo que eu falei isso? Então quem está novo aqui no canal, não conhece o pastor, não sabe a nossa linha de ação, de conversa, às vezes até vem aqui no seu comentário mostrar sua resignação, sua indignação. Tá bom, não tem problema. Eu já disse que você pode falar o que você quiser, desde que você não seja mal educado, né? Você pode falar, não tem problema, tenha respeito, tá tudo bem. Mas eu tô avisando que isso aqui vai acontecer faz tempo, só que nunca ninguém acreditou. Todo mundo disse que eu era um falaciano, que o que falava não acontecia. Eu disse para vocês que isso ia acontecer. Entendeu? Então eu tô muito tranquilo. Muito tranquilo. Porque o Senhor já falou para mim o que vai acontecer. Eu já sei o que vai acontecer. E muitos de vocês já sabem também. Só que o problema é que você, no meio da guerra, muitas vezes você se desespera. Mas quem se desespera morre. Porque o soldado desesperado corre na frente de batalha. E quem corre na frente de batalha é abatido. Então você tem que ter sabedoria. Você tem que permanecer entrincheirado. Não é? Irmão, a troca de tiro está intensa, o fogo está cerrado, o soldado está entrincheirado. Ué, que tipo de soldado vocês são? O que senta e fica chorando, irmão? Ou que engraxa a sua baioneta? Irmão? Engraxa a sua baioneta, afia o seu sabre, desce no seu buraco e está esperando o momento. Porque todo mundo vai ter a sua oportunidade. Escreve o que eu estou falando aí para você. Eu já disse que isso aqui, estou dizendo de novo, todo mundo vai ter a sua oportunidade de se manifestar. Vai chegar a hora, vai chegar o momento. Eu não sei se vocês viram ontem, o pai daquela moça que estava falando na universidade ontem, em Joinville, ele ligou para uma rádio ontem, aqui de Joinville. Ele mora aqui pertinho, uma cidade próxima da minha aqui. Dizendo quem estava falando ontem naquela manifestação da esquerda, na frente da faculdade, é minha filha. Eu pago a faculdade dela. Lembra o que eu falei para você? Se ela não tiver um iPhone na bolsa, eu dou o meu para ela. Lembra o que eu disse? Vai, Corinthians. Hein, Claudemir? Eu acho que o Corinthians caiu de pé ontem, né? Mas eu não vou entrar no futebol, que eu não quero perder o foco, tá, galera? Deixa o futebol pra gente falar pra frente aí. Semana que vem nós falamos do futebol aí. Tá? Parabéns ao Flamengo. Parabéns ao Corinthians, que se caiu, mas caiu de pé, né? Caiu, mas caiu de pé. Parabéns ao Corinthians, foi um jogo extraordinário, muito bom de assistir, né? Foi muito legal. Então, parabéns a todos os corintianos, parabéns ao time do Corinthians, aos jogadores do Corinthians que perderam, mas lutaram até o final, né? E parabéns ao time do Flamengo, todos os torcedores do Flamengo que venceram. Parabéns a todos, tá? Ponto. Agora vamos andar aí que o nosso caminho hoje é outro. Certo? Então nós estamos atravessando o túnel. Eu já contei a história do túnel para vocês. O túnel é escuro. O túnel é úmido. O túnel muitas vezes você não vê as paredes laterais por causa da escuridão. Você só sabe que você está andando no trilho porque você está sentindo ele. Não tem como você sair do trilho. Nós estamos andando, irmão. Nós estamos caminhando. Falta 9 dias. Você vê as propagandas na televisão, você fica horrorizado com o que algumas pessoas dizem na televisão. Você fica horrorizado. Né? Você fica horrorizado com o que os caras estão falando na televisão. Hoje eu assisti a propaganda política, por exemplo, e eu fiquei, dá vontade de vomitar. Ontem, vou continuar o comentário, o pai daquela moça disse, eu pago o apartamento, a faculdade dela, R$ 2.300 por mês.
Eu pago o apartamento dela, ela mora em frente à universidade, do outro lado da rua, universidade que ela estuda é uma universidade paga. Eu pago R$ 2.270 de mensalidade para ela fazer jornalismo. Eu pago o apartamento que ela mora, o aluguel, R$ 1.150. Envio mais R$ 1.500 para ela poder comer e se locomover durante o mês. Eu sou bolsonarista, minha esposa é bolsonarista, minha mãe é bolsonarista, meu pai é bolsonarista, porque aqui na minha casa o pai e o avô dela ajudam. O avô dela deu o celular de presente, a minha mãe, que é a avó dela, manda dinheiro para ela comer. Todo mundo é de direita, mas aí ela sai da faculdade que nós pagamos e ela vai numa faculdade pública para impedir as pessoas de estudar, para impedir as pessoas de ir a um culto, dizendo que ela é de esquerda, mas ela é toda sustentada por uma família de direita. Eu quero pedir desculpa, ele falou na rádio ontem em Joinville. Eu quero pedir desculpa para todo mundo pelo que minha filha fez. Nós todos aqui em casa estamos revoltados, porque era a moça do vídeo que estava falando e dizendo e blá, 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 blá. Entendeu? Foi o pai da moça que disse tudo isso. Se identificou, falou o nome dele, falou o nome da sua filha, né? Então, hoje, esse é o retrato, né? O retrato da esquerda caviar, que são os jovens que falam de socialismo, mas vivem no capitalismo. Quando tiram férias, eles querem ir para os Estados Unidos. Né? Quando as crianças tiram férias, eles querem ir para Disney, eles não querem ir para Cuba. Eles não querem ir para Venezuela. Eles não querem ir para Bolívia, para Argentina. Não, lá não. Eu quero ir para Disney. Mas eles pregam o socialismo, porque não conhecem o socialismo. E o socialismo que é ensinado nas escolas é um socialismo romantizado. Entendeu? Então, o que nós estamos vendo hoje é um faz de conta. Eu não sei se vocês perceberam ontem, quando o nosso presidente apareceu em algumas entrevistas, algumas coisas. O presidente ontem extremamente calmo, rindo bastante, não sei se vocês perceberam. Né? Não sei se vocês perceberam. Extremamente tranquilão, show de bola. Sossegado. Você prestou atenção nele ontem? Presidente Bolsonaro? Ou você não prestou atenção no semblante dele? Porque às vezes a gente olha o semblante dele, ele tá brabo, né? Você pode dizer bravo, né? Brabo. Tava com raiva, tava com sangue nos olhos. Ontem tava bem sossegado. Né? Ontem ele tava extremamente sossegado. Aliás, eu queria dizer para você que a Unidas, eu acho que é a Unidas Rent a Car, empresa que aluga carros, fez uma contribuição para a campanha do Bolsonaro ontem de 3 milhões de reais. Que o pastor presidente da Bola de Neve, eu não sabia que o cara era ricão assim, né? Não sei qual a empresa que ele tem. Fez a maior doação individual para a campanha do presidente Bolsonaro até agora. Maior, inclusive, que o Luciano da Van e aquela coisa toda. O presidente, chefe da Bola de Neve, doou 3 milhões de reais para o Bolsonaro ontem. Localiza. Obrigado, irmã. A Localiza. Localiza. Quando você for alugar um carro, você já sabe. Localiza. Né? Eu até tenho o cartãozinho deles aqui, acho, na minha carteira. Deve estar por aqui. Localiza. 3 milhões. Presidente da empresa, o chefe, o fundador da Igreja Bola de Neve, que é um empresário, né, doou também 3 milhões. E muita gente está acordando para isso. Né? Porque, como eu disse aqui, muita gente critica, mas pouca gente ajuda. Então nós precisamos começar a tomar atitudes. Né? Tem que ser Localiza, todo mundo. Eu também, quando alugo, daqui para frente. Daqui para frente,
Tem um anúncio aqui, a Manuela pôs, ó. Sócios da Localiza doam 3 milhões para a campanha de Bolsonaro. Isso é gente que faz. Do presidente da bola aí também, se você achar. Né? É gente que faz, irmão. Então, muita gente fica criticando, mas não faz nada. Quantos votos você já ganhou no segundo turno? Com quantas pessoas você já falou para esse próximo pleito que vai ter? Ninguém? Né? Acho que é Rina, né, Marcelo? Rina, do Bola de Neve. Estou procurando aqui a notícia. Estão procurando aqui, achando a gente já vai... Olha aí, ó. O pastor e advogado Fabiano Zettel se tornou, com uma única contribuição, o maior doador da campanha de Jair Bolsonaro. Não é o presidente, ó, já estava dando a notícia errada. Zettel, que é pastor da Igreja Evangélica Bola de Neve em Belo Horizonte, doou 3 milhões para a campanha de reeleição do presidente, de acordo com dados do Tribunal Superior Eleitoral. A quantia foi registrada no dia 10 de outubro e supera doações de apoiadores do agronegócio e empresários nesse segundo turno. O ex-secretário de Desburocratização do Ministério da Economia e dono da locadora de carros Localiza, Salim Matar, doou 1,8 milhão. Então as pessoas... Porque a campanha precisa de dinheiro. Precisa de dinheiro para comprar propagandas, inclusive aqui no YouTube. Quando passa uma propaganda, por exemplo, né? E passa um programa como o nosso aqui, nosso programa ele é monetizado, então tem propagandas, e estavam passando propagandas de partidos e não do Bolsonaro, porque não tinha dinheiro para pagar, agora tem. Né? Então, pastor, mas eu não tenho grana para ajudar a campanha. Beleza que você não tem grana, tá bom? Eu também não tenho. Mas a gente tem, nós temos saliva na nossa boca. Nós precisamos falar com as pessoas que não foram votar no primeiro turno. Nós precisamos buscar votos. Cada voto é importante, cada voto é necessário. Cada voto é preciso. Entendeu? Cada voto é preciso. A empresa IP doou 1 milhão através dos seus proprietários. Né? Um doou 500 mil, outro 250 mil cada um, mas é da IP. Eu aqui em casa já comprava sabão de pó, sabão IP, né? De louça. O sabão em pó que eu compro na minha casa é IP. Desde que eu descobri que o Omo, sabão em pó Omo, é um dos maiores patrocinadores de ações LGBT do Brasil, eu nunca mais comprei a marca Omo. Nunca mais. E nem produtos que eles produzem, a empresa deles produz. Nunca mais eu comprei. A minha esposa no começo brigou comigo porque ela gostava do Omo. Mas eu gosto. Não entra mais na minha casa o sabão em pó Omo. Não entra. Eu não compro. É meu direito não comprar. Eu não estou falando que não é para você comprar. Estou dizendo que eu não compro. E eu comecei a comprar sabão em pó IP. Comecei a comprar o IP. Já usava o de louça. Comecei a usar também o de roupa. E agora eu uso amaciante da IP. O sabão que vai na máquina de lavar, IP. O desinfetante da minha casa, IP. Entendeu? O negócio de limpeza lá, aquele multiuso, IP. Só compro IP, mano. Eu já comprava alguns, agora tudo que eu vou lá na prateleira do IP, eu só compro o sabão IP na minha casa. Isso é uma ação tua. Veja, você pode ajudar. Um produto de boa qualidade, tem um preço melhor e é uma empresa que preza pela família, pela nossa pátria e por Deus. Entendeu? Então a gente precisa disso, cada um de nós. Então você tem como você fazer alguma coisa, ajudar. Vai alugar um carro? Localiza. Tem várias empresas aí que estão se colocando, estão dando a cara para bater. E as empresas estão descobrindo que a maioria do povo do Brasil é de direita. Por isso estão pondo a cara aí para bater.
né? Vamos lá, filha, nas notícias, vai colocando aí. Eu quero falar um pouco para você sobre o mundo, o que está acontecendo no mundo. Tem algumas coisas aí que eu quero falar para você. O Salim Matar está trazendo uma relação das igrejas que foram invadidas nos últimos dias aí. Igreja Nossa Senhora do Rosário em Curitiba, dia 5/2/22. Igreja Católica Matriz de São Mateus do Sul, 10/10/22. E agora Igreja Luterana da Paz em Joinville, em Santa Catarina. Quem invadiu essas igrejas? Militantes de esquerda, reivindicando uma ação de socialismo no Brasil. Estão aí dados, né? Dados. Partidos de esquerda, militantes de esquerda, já estamos na terceira igreja invadida. É só para lembrar você. O Lula conquista o direito de resposta inédito, que será vinculado no programa do Bolsonaro na TV. Chamado de ladrão e corrupto no programa de Bolsonaro, petista terá direito a 20 inserções de 30 segundos cada. Só que cada inserção do Lula tira uma do Bolsonaro. É uma coisa complicada isso aí, né? Então o Bolsonaro só aqui terá 20 propagandas a menos, que foram dadas ao Lula na última semana de campanha, como direito de resposta, né? Porque ele foi chamado de ladrão e corrupto pelo Bolsonaro, mas segundo o Tribunal Superior Eleitoral não pode chamar o Lula nem de ladrão e nem de corrupto. O TSE praticamente acabou com o tempo de televisão de Bolsonaro na reta final, transferindo quase tudo para o Lula. Você acha isso justo? É uma eleição com igualdade de condições entre os candidatos? Na última semana, o Bolsonaro vai ter 55 propagandas, o Lula vai ter 395. Para tentar convencer ele que tudo aquilo que o Bolsonaro disse é mentira. Em compensação, nós vamos ter 2 debates na Record e no SBT, né? Onde o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva não participará apenas o Bolsonaro, 1 hora cada, né? Eu acho que não vai fazer diferença, porque a maioria das pessoas já entendeu o que está acontecendo aí no Brasil, né? A maioria, né? Maioria, né, das pessoas já entendeu aí, né, o que está acontecendo aí no Brasil, né? Folha de São Paulo, TSE vota nessa quinta poder amplo para agir contra fake news eleitoral sem Ministério Público. Moraes diz em reunião com representantes de plataformas que a situação da desinformação nesse segundo turno está um desastre. E o Tribunal Superior Eleitoral vota nessa quinta-feira a resolução que pode permitir, hoje, né, já foi votada, a Corte mandar plataforma remover publicação sobre urnas, resultados eleitorais, sem precisar ser provocado pelo Ministério Público nem por ninguém. Olha aí, né? Não vamos nem comentar, né? Nem vamos comentar isso aí, né, irmão? Alan Lopes, acaba de sair a pesquisa do Instituto Veritá e Bolsonaro aparece com 59,3% contra 37,9% do Alan Lopes. Está chamando o Lula ali, né? Você está vendo do que aí? E por isso que eles estão desesperados. Bolsonaro vai impor uma derrota humilhante. Não tem problema, pode ir tranquilo. Tá? Adolfo Saquida, pela 10ª semana... A Manuela voltou aqui, tá bom, né? Continuem trabalhando e conquistem votos. Vamos lá, pela 10ª semana consecutiva, tivemos queda no preço do diesel. Desde junho, o preço do diesel já caiu 13%. Essa redução significa que um caminhão que roda aproximadamente 8.000 quilômetros mês está economizando R$ 3.296 passo a passo. Com a graça de Deus, os resultados vão aparecendo. Mas na campanha de televisão, o oponente do presidente Jair Bolsonaro diz
que isso aí é mentira e que o preço do diesel não caiu, né? Que está R$ 8,00, segundo eles, o preço do diesel, ou 7, ou não sei quanto que eles falaram aí, né? Então a gente está vendo aí. Terra Brasil Notícias, Defesa diz a TSE que só entregará relatórios sobre urnas após segundo turno. Então, ao contrário do que muita gente está falando aí, que a defesa e que os militares estão andando para o presidente, você está vendo que é exatamente o contrário do que você está falando, né? Você está percebendo aí nas nossas notícias, né? Estamos exibindo aí para você que as coisas são bem diferentes. Fábio Almeida, deu ruim. Defesa manda dizer para o Moraes que só vai entregar o relatório das urnas após segundo turno. General Girão ironizou dizendo, abre aspas, o relatório está lá na caserna, vai buscar, fecha aspas. Acende uma luz de expectativa sobre a questão. Houve ou não o problema? Vamos aguardar, né? Uma caixinha de surpresa o que vai acontecer, né? Para alguns, né? A mim não, mas para alguns é. De Raposo, o TSE deu prazo para entrega de relatório, mas o Ministério da Defesa peitou só depois do segundo turno. Senti firmeza, diz o Ed Raposo. Mas diz para você que tem muita gente, né, viajando nesse assunto aí. Já falei para vocês aí, né? Muita gente aí viajando nesse assunto. Hoje no mundo militar, hoje na TV estatal russa, abre aspas, os ucranianos têm uma ogiva nuclear em Mykolaiv e irão detoná-la. Segura um pouco essa, filha. Destruindo a cidade e matando dezenas de milhares de civis para culpar a Rússia e permitir que os Estados Unidos entrem diretamente na guerra. Há uma denúncia da Rússia dizendo que já há uma ogiva nuclear, uma bomba nuclear plantada na Ucrânia para explodir. E vão dizer que foi um ataque russo para que a guerra tome outras proporções. A própria Rússia está denunciando isso. Já disse em qual cidade está a bomba e onde vai explodir. Ok? Pode pular, filha. Tá? Então fica ligado aí no que está acontecendo. Tá? Fica ligado no que está acontecendo para você não ser enganado pelas mentiras. Verdades e nada mais. TV estatal russa. Os ucranianos têm uma ogiva nuclear em Mykolaiv e irão detoná-la, destruindo e matando dezenas de milhares de civis para culpar a Rússia e permitir que os Estados Unidos entrem diretamente na guerra. Olha aí, irmão. Olha aí o que está rolando aí, o que está pegando. Datafolha, Alan Lopes. O Datafolha soltou uma pesquisa agora há pouco mostrando praticamente um empate técnico entre Bolsonaro e o Lula. Isso significa dizer que o presidente já ultrapassou o chefe da quadrilha. Continuem trabalhando, não parem um minuto sequer, vai valer a pena, a vitória é nossa. A pesquisa do Datafolha já diz que está empatado. A pesquisa do Datafolha dava 20 pontos o Lula na frente. Para estar empatado é porque o Bolsonaro já está lá na frente, né? Leandro Ruschel, qual é a legitimidade de uma eleição desse tipo? Atenção, TSE determina a perda de 184 inserções de TV de Jair Bolsonaro para veicular direito de resposta de Lula. Estavam programadas 400 inserções de Bolsonaro nos últimos 8 dias do segundo turno. Agora, com a decisão, a campanha do presidente terá apenas 216. É isso aí que você está ouvindo, né? E vendo, aliás. Rafael Lugon, para quem não entendeu, Lula vai tirar 184 inserções de TV do Bolsonaro, 30 segundos cada, até quinta-feira da próxima semana. Com isso, Bolsonaro terá para o seu uso apenas 10 inserções até o final das eleições. Lula, mais de 300. Graças ao TSE, Lula vai ter a TV só para ele, diz o Rafael Lugon. Com essas decisões que estão aí, eles tomando, né? Então não se engane, né, que você vai ser bombardeado. Verdades e nada mais. Ucrânia. O embaixador francês em Kiev diz que Zelensky ou Catatal não está em Kiev e não comanda as coisas. Não sei o que estamos apoiando aqui. O embaixador da França. O Zelensky nem aqui está mais. Então você está ouvindo um monte de bobagem de um monte de gente dizendo que o Zelensky está lá, que ele está lutando, que é mentira, ele já vazou.
Tá riquíssimo, tem muitos milhões e ele saiu fora e deixou seu povo lá para morrer no meio dessa grande confusão. Twitter, notícias e guerras. Zelensky, 3 usinas elétricas destruídas pela Rússia nas últimas 24 horas. Zelensky reiterou os apelos de outras autoridades para que os ucranianos limitem bastante seu consumo de eletricidade. A partir de 20 de outubro, eles já perderam 30% da sua capacidade de produzir energia e com isso não estarão exportando mais energia elétrica para a Europa. Tá? Isso já tá, a coisa está ficando complicada cada vez mais lá na terra do Catatal, né? Cada vez mais as coisas estão se complicando. Tremendas baixas ucranianas ontem. Também muitos equipamentos destruídos. Grande fracasso ucraniano em todas as direções. Os soldados russos ficaram surpresos porque, em vez de recolher os seus mortos, eles tentaram atacar novamente e deixaram o campo cheio de cadáveres outra vez. Tá? Isso aqui é verdade. O resto que você está vendo aí, que a Ucrânia está ganhando, que a Rússia está perdendo, é mentira. Tá? É mentira. A verdade está aqui, eu estou trazendo para você sites de confiança. Essa página Verdades e Nada Mais é muito de confiança. The Investor, TSE censura fala de ex-ministro do próprio STF em programa de Bolsonaro. Decisão para não chamar Lula de ladrão, nem de corrupto, foi interpretada para barrar declarações do ex-ministro Marco Aurélio de Mello, que não usou essas expressões. O ministro Marco Aurélio não chamou o Lula nem de ladrão nem de corrupto, mas dava a entender. Então eles suspenderam, né? Olha, censura a voz do ministro do STF sobre Lula não ter sido inocentado, né? O Lula não foi inocentado, né? Os processos dele foram anulados, que é diferente de dizer que ele foi inocentado. Isso é mentira, né? Não foi isso que aconteceu. O Fachin aí, né, simplesmente cancelou por causa do CEP, né? Marco Aurélio afirma que homens de bem precisam reagir à censura do TSE. Ministro lembra que a Constituição proíbe qualquer tipo de legislação sobre liberdade de imprensa. Ok? Presta atenção aí nas notícias, tá? Presta atenção nas notícias. Eu quero pedir para você que está no YouTube para não deixar de dar o teu like. Estamos chegando a 23 mil pessoas no YouTube, né? A gente está com 4.500 pessoas no Facebook hoje. E eu quero pedir aí para você para não deixar de dar o teu like, você que está no YouTube, né? Dá o teu like, verifique se você está inscrito no nosso canal. Se você não está, se inscreva, por favor. Urgente, Terra Brasil Notícias, pesquisa Brasmarket mostra Bolsonaro disparado à frente de Lula. Ó, tem a Veritá e agora a Brasmarket, que também está dando o Bolsonaro com 52,7 contra 47,3, que já dá quase 6 pontos na frente. Tá? Isso para pesquisa é um monte. Você já sabe que no primeiro turno elas davam todas elas o Lula na frente. Então já está dando o Bolsonaro aí mais de 5 pontos na frente e ainda falta uma semana. Então, se você trabalhar direitinho, a gente vai pela via da alegria, né? MPE pede investigação de adega que vende vinho a R$ 22,00, número de Bolsonaro. Quanto é a garrafa de vinho? R$ 22,00, né? E o Ministério Público Eleitoral pediu investigação para saber se a adega está fazendo propaganda para o Bolsonaro. Será? Ele já falou 22 vezes que é R$ 22,00 e as 22 pessoas não entenderam isso todas as 22 vezes que eles disseram a mesma coisa, que o vinho custa R$ 22,00. Né? Realmente é um absurdo esse tipo de coisa, mas a gente vai caminhando aí, né? A gente vai caminhando aí. Olha lá, Rodrigo Constantino. Bom dia, o clima anda tenso no esconderijo da quadrilha? Felipe Bambam. Desespero e brigas generalizadas no alto comando da campanha do PT. Agora à noite em São Paulo. Twitter é de ontem. José Dirceu e Janones se estranham. Boulos e Alckmin trocam desaforos.
Lula assistindo o jogo da Copa do Brasil, quebra garrafas e empurra a Janja. Haja baixaria. Ai, meu Deus do céu, diz o Felipe Bambam e o Rodrigo Constantino no Twitter. Uau, né? Babados e babados aí, irmão. Olha aí. Vamos pra frente aí que atrás vem gente. The Telegraph. Liz Truss pede demissão. Primeira-ministra da Inglaterra pediu demissão hoje. Caiu a Liz Truss. Tchau, tchau, Liz. Já Elvis, né? A Inglaterra vai de vento em popa, né? Inglaterra vai de vento em popa. Olha aí outra notícia. Ivan Kleber, Reino Unido, urgente. Liz Truss renunciou ao cargo de primeiro-ministro. Ela vai comunicar o rei Charles III ainda hoje. Ela pediu demissão hoje, tá? Hoje. A coisa lá tá ficando estreita, né? A moça que disse que, olha aí a outra notícia dele, né? Estamos em uma crise econômica, uma crise política, uma crise alimentar, uma crise de tudo, disse Chris Cretu de Londres. Quem vai substituí-la? Não acho que fará a diferença. Irmão, a Inglaterra tá no buraco, coisa tá feia. E vai se cumprir mais uma palavra profética do teu pastor aí sobre algumas nações da Europa, né? Já 48 dias ela ficou, parece que foi aí a permanência mais curta da história. Ivan Kleber, notícia da França. Por 172 votos a 139, o Senado francês rejeitou um projeto de lei que visava incluir o acesso ao aborto na lei fundamental, ou seja, tornando o aborto um direito constitucional. Outros 2 projetos semelhantes a este ainda tramitam no parlamento francês. Então a França rejeitou o aborto como um direito constitucional. Aleluia e glória a Deus, ainda há esperança para a França, né? Ainda há esperança para a França. Até reinou. Manchete do jornal francês Le Figaro. Ao vivo, Rússia diz que a União Europeia é parte do conflito na Ucrânia. Será que vai sobrar? O que você acha, irmão? Será que vai sobrar para a União Europeia, que o ursão vai mover as suas garras sobre a União Europeia? Uau, né? Uau, a gente não sabe aí o que vai acontecer, mas, né, em breve saberemos. Ed Raposo, TSE, acaba de dar a si próprio poderes não previstos em lei. Escute bem, preste atenção. Agora pode agir de ofício sem depender de provocação. E agora que a censura vai começar para valer. Caso meus perfis e meu canal sejam derrubados, vocês já sabem o que aconteceu. Já tem gente preparada psicologicamente para aquilo que está por vir. Eu disse para você que essas 2 semanas seriam terríveis, né? Já vai acabar essa, a próxima vai ser complicada. Conexão política. Tribunal Superior Eleitoral aprova resolução que dá poderes para combater o que a corte enquadrar como fake news. Com isso, o TSE poderá remover direto das redes sociais conteúdos que já tenham sido declarados como falsos pelo tribunal. Oremos. Por enquanto, né? Oremos. Em breve algumas coisas vão acontecer. Eu tenho uma para te contar, mas vou te contar só semana que vem. Cláudio Humberto, humilhação. Poucos entenderam a grosseria de Lula. A chegada para o debate na Band, ignorando a mão estendida do prestimoso companheiro de chapa. Mostrou que a repulsa dos petistas ao ex-tucano tem origem. Cláudio Humberto. Vamos para frente aí, irmão, que atrás vem gente aí, né? Tá, filha. Tem mais uma imagem, depois a gente vai mostrar um vídeo para vocês. Reino Unido, em protesto contra a decisão do governo de explorar petróleo e gás no Mar do Norte, o grupo Just Stop Oil jogou spray na fachada da loja de departamentos Harrods. Acho que é assim. Como é que se pronuncia, filha? Harrods. Acho que é isso, em Londres, nessa quinta-feira.
A loja Harrods é a loja de departamento mais famosa de Londres. Suas origens datam de 1834. É um dos centros comerciais mais luxuosos do mundo e foi o primeiro lugar do mundo a receber uma escada mecânica. Eles estão protestando porque a Inglaterra resolveu explorar petróleo e gás, porque não tem, está passando necessidade, vai falir. Mas aí os idiotas úteis vão protestar porque vai prejudicar o meio ambiente, mesmo que os caras morram de fome, né? Então uma imbecilidade gigantesca. Aí a gente vai agora para um vídeo, quero que você veja um vídeo aí comigo. Já vai entrar. A gente tem um problema de delay aqui, né? Demora um pouquinho, mas ele já vai entrar. Enquanto isso a gente vai falando aí, vai conversando. Veja aí o vídeo, por favor. What are you doing? Find out the way you're going to get. Yeah, we're outside. Hey. Esse vídeo, ele é lá na Inglaterra. Eu estou mostrando para você a ação dos caras em protesto, né? A gente não consegue entender bem, né, o que esses ativistas desejam, né? Mas eu já falei para vocês aqui, e eu quero que você preste atenção, que a Europa só está nessa situação porque grupos, e eu quero que você preste bem atenção na conversa que a gente vai ter agora, porque grupos políticos ativistas foram capacitados e pagos com dinheiro russo para que começassem a fazer manifestações na Europa há mais de 10 anos atrás, para que as pessoas passassem para uma energia verde. Por quê? Porque quem tinha energia verde era a Rússia para vender. Então esses grupos aí, essas ONGs, elas sempre foram financiadas por alguém. Elas sempre foram financiadas por alguém. E alguém que tem interesse. Isso é na Inglaterra, esse vídeo. Entendeu? E hoje a gente vê o seguinte, uma Europa refém da Rússia, porque não tem gás e não tem petróleo, porque eles resolveram, simplesmente eles resolveram não produzir mais por causa do carbono. E quem financiou todas essas campanhas publicitárias foi a própria Rússia. Entendeu? Foi a própria Rússia, irmão, que financiou tudo isso para ferrar os caras. Então, essas ONGs que vêm aqui no Brasil dizer que a Amazônia está pegando fogo, dizendo que isso aí tem mando, irmão. Tem mando isso aí. Você tem gente que paga esses caras para fazer isso. Entendeu? Ah, cara, o boi produz gás e não pode criar boi. Quem é que tá fazendo isso? Quem cria boi quer vender o boi dele, que é limpo. Quer vender o frango, quer vender a carne de soja, quer vender o grilo. Quer que sobre carne no mercado para cair o preço. Isso são guerras enormes de gente que tem muito dinheiro. Então não caia nessa falácia. Não seja massa de manobra dessas ONGs malditas financiadas do exterior. Entendeu? E hoje a Inglaterra está numa situação desgraçada, não tem gás. O seu gás subiu mais de 1000% e eles têm reservas de gás nos seus mares, mas eles não exploram. Porque eles preferiram comprar da Rússia. Entendeu? Então não caia nessa falácia, irmão. Não caia nessa falácia. Isso é mentira. Esses caras são pagos e ganham muito bem. Na hora dos caras ir embora do protesto, vai ver os carrão. Isso é igual aqueles caras que invadiram o supermercado em São Paulo esses dias, quem lembra? Dos caras com a bandeirinha do PSTU. Ah, todo mundo tá com fome e trabalhando no WhatsApp de iPhone. Quem tem iPhone não é pobre, passando fome. Quem anda de carro novo não tem iPhone, é tudo gente que ganha muita grana.
para enganar você. E tem uns trouxa que acreditam. Então fica esperto aí. Eu quero avisar você que o nosso culto em Curitiba será amanhã, sexta-feira. Não esquece disso, não vai ser hoje. Tá? Por uma imposição do hotel onde fazemos o culto de agenda, a nossa agenda será amanhã. Amanhã, sexta-feira, teremos culto em Curitiba, no Hotel Bristol, Portal do Iguaçu. Ok? Amanhã, Curitiba, Hotel Bristol, Portal do Iguaçu, às 19h30. O horário é o mesmo, só que é na sexta-feira. Vou estar esperando vocês lá. É legal? Caso você queira vir, claro. Tá bom? Amanhã, sexta-feira, Curitiba, hotel em Curitiba. Vamos ter culto, Hotel Bristol, Portal do Iguaçu, 19h30. Quem quiser, e até melhor sexta-feira, que aí não precisa ter pressa para ir embora, que sábado não trabalha, tá de boa. Né? Tá legal? Eu vou fazer uma oração. Se você quiser ficar, eu quero pedir para você que está no YouTube, não deixe de dar o teu like antes de sair. Só temos 14 mil pessoas que curtiram, né, em função das 23 que estavam conosco até agora, mas quase 5 mil pessoas aqui no Facebook, né? Hoje a gente chegou aí a 28 mil pessoas. Muito obrigado pelo carinho de vocês na nossa live. Deus abençoe todo mundo. Eu quero que você não esqueça, no canal Fortes Profecias, nós já temos um recorte sobre a fala de ontem, sobre o crente e o aborto. Tá? Uma fala de ontem do pastor sobre o crente e o aborto já está no canal Fortes Profecias editado. Eu peço que você entre lá no nosso canal Fortes Profecias aqui no YouTube e que você compartilhe a live, um recorte da live de ontem. Já está lá quando o pastor falou sobre o aborto, sobre a responsabilidade do aborto, que você envie para as pessoas que vão votar em candidatos que apoiam, né? Quando votarem num candidato que apoia o aborto, o que acontece no mundo espiritual, na sua vida. Eu falei ontem aqui. Então isso foi recortado e já está aí no nosso canal Fortes Profecias. Tá ok? Fortes Profecias. Eu quero dizer para você, eu vou falar isso só amanhã. Já tem um papel assinado aí para primeiro dia útil depois da eleição aí. Já tem um papel assinado aí sobre o artigo 5º da Constituição aí. Já tem aí, mas é segredo, mas eu vou contar para você semana que vem, tá? Eu vou orar agora, fecha os olhinhos aí, que eu vou orar por você agora. Fecha os olhinhos aí, vamos lá. Querido Deus, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor abençoe todos os meus irmãos que estão comigo na live e aqueles que virão. Que a tua mão poderosa esteja sobre a vida da nossa família, da nossa casa, e que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Que o Senhor possa nos guardar, proteger. Eu peço que o Senhor abençoe o Brasil, abençoe o povo brasileiro, abençoe a cada um de nós diante de Deus em nome de Jesus. Que a tua mão, Senhor, poderosa possa vir sobre nós e que o Senhor nos abençoe, abençoe a nossa casa, abençoe a nossa família, abençoe os nossos filhos, abençoe o nosso trabalho, abençoe o nosso presidente Jair Messias Bolsonaro. Abençoa, Senhor, os comandantes do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, o nosso ministro da Defesa, todos os ministros que compõem o nosso governo. Que a tua mão, Senhor, venha sobre os comandantes das polícias militares e das polícias federais, federal rodoviária, todo mundo, Deus, que a tua mão venha sobre cada um de nós e o Senhor nos abençoe. Eu peço, o Senhor abençoe essa água que os irmãos têm colocado diante do Senhor e que, quando eles beberem dela, sejam alcançados pela tua bênção, em nome de Jesus. Amém e amém. Um beijo no teu coração, Deus abençoe você e até amanhã. Tchau.